bem-vindo ao Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Suzane, eu faço parte desse ministério lindo e poderoso que é comprometido com a palavra e com a verdade que é Cristo. Ele é um ministério também comprometido em ajudar pessoas, a encaminhar as pessoas a serem destravadas, a fluírem naquilo que foram chamadas para fazer. Para quem não conhece ainda, temos reuniões 100% online pela plataforma Zoom. São reuniões direcionadas para homens, para crianças, para jovens e adolescentes, mulheres e famílias. São reuniões que ficam gravadas ali, salvas no YouTube. Nós temos também grupos de leitura, né, das escrituras. Temos material de estudo também ali pelo WhatsApp, que é o Techuvá. Temos encontros todas as terças, que é o Efatá, que é isso que nós estamos fazendo hoje. Grupos de estudo, né, de ensino da palavra. Temos também lives frequentemente acontecendo pelo Instagram, e temos mais um montão de coisa que para você saber só entrando em contato, acessando as redes sociais para saber mais detalhes. Esteja conosco, entre em contato para saber mais, amém? Esse é o nosso quarto encontro de estudo Graça e Reino da Paternidade ao Noivado. E eu gostaria de começar declarando aqui que o Espírito do Senhor está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou para curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, o plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Isso está em Isaías 61, do 1 ao 3. Amém? Então, relembrando aqui os últimos encontros, nós falamos sobre a salvação e graça, né? Introduzimos no reino agora e aprendemos ali que a nossa salvação ela é um presente de Deus e que a salvação ela não se perde de jeito nenhum. E apesar de receber a salvação de graça e pela graça, o reino de Deus ele precisa ser conquistado pelas obras, pela transformação, né? Segundo a vontade de Deus. Nós vimos também que existe um reino milenar de Cristo e que nós precisamos ser aprovados para estar prontos para governar com ele nesse período, ok? O reino milenar de Cristo é literal ou simbólico? Segundo o capítulo 20 de Apocalipse e tantos outros textos que constam claramente na Bíblia, sim, ele é um reino literal. Esse reino é vindouro, é um reino literal, e ele é o estabelecimento do reino milenar, físico, político, militar, econômico, espiritual, todas as áreas sobre a terra. É o sistema de governo de Cristo sobre a terra. Então, a gente vai começar com o versículo que está no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 20 e 21, ele diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com sinais visíveis, ou seja, né, não vem com advertência, ninguém vai saber o momento, está chegando o reino de Deus, né? Nem dirão, está aqui ou está lá, porque o reino de Deus já está dentro de vós. Então, aqui Jesus explica dessa maneira, porque os judeus, eles esperavam, e eles esperam ainda, né? Um reino com sinais. Eles esperavam que quando o Messias viesse, seria um homem com grande autoridade, um homem de grande influência, um homem que assumiria o poder ali e faria um alvoroço, destronaria os romanos naquele momento, né, naquele período, que ele derrotaria todos os inimigos de Israel e que ele cumpriria naquele momento instantaneamente todas as promessas de Deus que ele fez para Abraão, para Davi, para os profetas. Por isso que Jesus dá aquela resposta ali. Mas no último encontro que a gente teve, nós vimos que o reino de Deus é um período que ainda vai acontecer, né? Que é o período milenar após a vinda de Cristo, certo? Então, como que o reino está dentro de nós? Como que já é, se vai ser? Porque o reino de Deus, ele tem 3 aspectos. Ele tem aparência, realidade e manifestação. Aparência, realidade e manifestação. E a realidade do reino, ela já iniciou quando Jesus iniciou seu ministério. Como que funciona tudo isso? No livro de Mateus,
inicia o anúncio de que o reino dos céus estava próximo, né? João Batista, ele começa anunciando lá no capítulo 3:2, ele começa dizendo: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Em Marcos 1:7, João Batista diz: depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de nem me curvar para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. E depois disso, Jesus anunciou em Mateus 4:17, dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Depois disso, Jesus inicia oficialmente seu ministério, né? Ele começa a formar seus primeiros discípulos. Então, a formação dos discípulos se dá em reconhecer o senhorio de Jesus, né? Crendo na boa notícia, pelo arrependimento e batismo, ok? Ou seja, então, nem todo salvo, uma observação aqui, nem todo salvo é discípulo. Porque para ser discípulo tem que ser batizado. Marcos 1:15 diz: o tempo é chegado, o reino dos céus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, nós podemos entender que antes do reino vem a graça. A graça, ela vem até nós, que é Jesus, ok? Recebeu a graça, então agora o reino está muito próximo. A graça, ela é como se fosse um cartão de acesso, uma primeira credencial para você acessar o reino. E a gente pode ver melhor isso quando Jesus tem uma conversa com Nicodemos lá em João 3. Nicodemos, ele era um fariseu, uma autoridade entre os judeus, né? E ele procurou Jesus para entender sobre o reino que Jesus estava pregando. E aí, no versículo 3, até porque a gente sabe que Jesus não pregava sobre a salvação, ele pregava sobre o reino, né? Porque ele era a salvação. Então, se a gente observar toda a pregação de Jesus, ele fala sobre o reino de Deus. No versículo 3, Jesus diz assim, ó: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui a gente sabe que é um nascimento espiritual, que é o mesmo que é falado em João 1:12-13, que é aquele versículo que a gente já viu na semana passada também. Contudo, aos que o receberam, os que creram no seu nome, deu o direito de se tornar filho de Deus. Não nasceu por descendência natural, nem vontade da carne, nem vontade de algum homem, mas nasceu de Deus. Ou seja, quando eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. Então, a primeira coisa para eu entender é que, uma vez confessado o senhorio de Cristo, eu sou salva e posso ver o reino de Deus, ok? Mas no versículo 5, Jesus diz o quê? Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que isso quer dizer? O que é nascer da água? Batismo da água. Nascer do Espírito? Batismo do Espírito. Porque lembra que quando a gente confessa a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, né? Nós já vimos isso também. Somos selados com o Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança, que passa a existir dentro de nós, né? É a garantia de que nós somos de Cristo, o Espírito que é a religação com o Pai. É através do Espírito que nós ouvimos a Deus, que nós sentimos a Deus, que nós vemos a Deus, né? Que a gente se comunica com Deus. Porque Deus fala ao Espírito, ao nosso Espírito, né? Mas o batismo do Espírito é derramamento de poder, é um Espírito sobre nós. São os dons, a transformação de caráter, vem tudo através do Espírito sobre, né? Então, eu preciso crer e confessar o senhorio de Cristo e me submeter a Ele. A gente sabe que muitas pessoas creem e confessam a Cristo, mas não se submetem a Ele, né? Então, para eu fazer parte do reino, eu já tenho uma condição aqui. Mais uma condição aqui, além da graça, né? Além de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu preciso me aliançar com Ele, me batizando. Eu preciso buscar o batismo no Espírito também. Eu preciso dessa transformação. Não só ficar na condição de um filho recebedor, mas assumir um papel de noiva. Não é? E quem não é batizado é salvo? Quem não é batizado é salvo? Sim. Porque nós já vimos que a salvação ela é pela graça. Efésios 2:8 fala, pela graça, de graça. Lembra do ladrão da cruz? Ele foi salvo, a gente já sabe, a gente já viu isso, né? E quem não é batizado pode reinar com Cristo?
Não. Porque o batismo é uma aliança. É como se fosse o meu distintivo de cristão. É um testemunho, é uma prova de fé minha. Até o etíope, gente, desejou o batismo. Lembra lá em Atos, que Filipe ensina e batiza ele? Agora, claro, tem muitas pessoas que não entendem sobre o batismo, né? Por isso, nós, como noiva de Cristo, nós precisamos estar disponíveis, como Filipe estava, para ensinar, para encaminhar, para batizar aqueles que desejam. Mas um cristão que não é batizado não faz sentido, né? Precisa ser batizado. Para reinar tem que estar batizado. O batismo transforma a pessoa num discípulo, embora essa não seja a única credencial para isso. Mas um discípulo tem que ser batizado. Depois que eu confesso Jesus e me batizo, então eu estou apto a me tornar um discípulo de Jesus. Não quer dizer que eu já vou reinar, mas sim que eu tenho as primeiras credenciais para iniciar o meu processo e me tornar um discípulo. Amém? E aos discípulos, então ele começa a explicar melhor sobre o reino. Onde? Nas parábolas. As parábolas, elas são como um manual de instrução para os discípulos. Nas parábolas, ele vai identificando ali os aspectos do reino, ele vai explicando ali. Então, a gente tinha aparência, realidade e manifestação. A aparência ou semelhança está nas parábolas. Jesus ele vai dizendo ali que o reino de Deus é semelhante a, quando a gente lê as parábolas, né? O reino de Deus é aparente a. As parábolas, elas são a aparência do reino que Cristo ensina aos discípulos. As parábolas, elas servem para revelar a aparência do reino de forma simbólica. Como que é o reino de Deus? O que é uma parábola? Uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade que é mais complexa de explicar. Então, as parábolas, elas são pequenas histórias que explicam uma situação, algo, né? Usando exemplos do dia a dia, do cotidiano que a pessoa está ouvindo, do ouvinte, e que ele consegue entender de uma melhor forma, né? Uma parábola, ela não narra coisas que necessariamente tenham acontecido. São histórias ilustrativas que revelam verdades profundas. Lembra quando o profeta Natan falou com Davi, quando ele cometeu adultério? Ele usou uma parábola. Quando Jesus ele começa a falar por parábolas, os discípulos perguntam por quê, se ninguém está entendendo, né? Se ninguém entende. Eles mal entendem ali, né? E aí ele responde que ele está falando por parábola justamente para as pessoas não entenderem. E aí ele faz uma separação. O que ele diz ali? Ele diz assim, ó, ele diz que aos discípulos é permitido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a multidão não é permitido. Então, a revelação da palavra de Deus, aquilo que ele deseja revelar sobre o reino, ele vai falar somente aos discípulos. Então, se você está pegando aí, você é um discípulo, vai pegando aí a bênção. Além disso, em Mateus, no livro de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, 5, 6 e 7, a gente conhece como Sermão do Monte, né? Também é conhecido como o Decreto da Constituição do Reino. Ali está a lei suprema, como que funciona o reino de Deus, né? E que Jesus também ensina aos discípulos, né? Ele deixa o povo ali, vai para o monte, os discípulos vão atrás e ele explica aos discípulos como que acontece. Então, a todos os outros ele falava de forma que não entendessem, apenas os discípulos que foram ativados ali pelo Senhor, aqueles que ele deseja para entrarem no reino, né, e terem o reino dentro deles, para começar a ativar o reino e manifestar esse reino. Ou seja, se você está entendendo, aí você precisa dar uma ativada aí para começar a botar para fora isso também. E outro aspecto do reino é a realidade, ou seja, você. Você é a realidade do reino. O reino de Deus como sendo o domínio do Senhor reconhecido no coração ativo, na vida do seu povo. Você é a realidade já do reino de Deus, né? É o período da igreja, o período da graça, esse período que nós estamos vivendo hoje, esse período é a realidade do reino. É o período em que o povo de Deus,
seus verdadeiros cristãos, né? O crente vencedor que a gente vem ouvindo, que é a noiva, a verdadeira noiva de Cristo, já opera o poder e a glória de Cristo sobre a terra. Aleluia! Né? A noiva é o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão que ainda está dando equilíbrio sobre a terra, que ainda existem pessoas boas, que ainda acontece milagre, que ainda acontece cura sobre a terra, é porque existem esses cristãos que estão entendendo, que estão se ativando sobre a terra e que o anticristo ainda não começou a operar, porque essas pessoas estão aqui entendendo a responsabilidade delas sobre a terra. Aquilo que Cristo iniciou, nós estamos dando sequência agora e Cristo vem para finalizar, para manifestar. Por isso que ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Deus já governa através da sua vida, né? Reino é governo. Então, a realidade do reino é a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo. A realidade do reino são aqueles que entenderam, não são apenas filhos. Por isso que não é a igreja toda, porque tem um nicho da igreja que acha que é filho, que vive uma paternidade. Ok, nós somos filhos, mas nós não somos apenas filhos. Aqueles que vivem somente a paternidade, eles querem ficar nesse campo de receber de Deus, de receber de Deus. Isso é uma posição individual, isso é uma posição que só quer benefício. Mas a gente precisa entender que existe um algo a mais, que além de um pai, existe um noivo à nossa espera. A realidade do reino é a noiva de Cristo, né? É a noiva de Cristo, que desde já está manifestando o reino com sinais, maravilhas, operando milagres, declarando a autoridade de Cristo, com uma vida transformada, uma mente renovada para os padrões de Cristo. Nós manifestamos o reino de Deus através das nossas vidas. Como? Operando milagres, curas, sinais e maravilhas, pregando evangelho, fazendo discípulos, com o nosso caráter transformado, fazendo a vontade de Deus. Essa é a realidade do reino hoje, manifestando o poder de Deus através das nossas vidas. 1 Coríntios 4:20 diz: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Isso se refere à vida da igreja, no sentido da autoridade. A igreja, nesse tempo, é o reino de Deus. A igreja que sabe quem é, que acordou e que está posicionada. Os cidadãos do reino são aqueles que foram arrancados do reino das trevas para o reino de Cristo. Em Colossenses 1:13 fala isso. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, aqui, através da sua vida e de seu testemunho, você que é noiva, é chamada para tornar visível o reino de Deus. Os milagres que Jesus operou, né, pelo poder do Espírito Santo, serviram de evidência da chegada do reino de Deus. E nós precisamos continuar fazendo o mesmo. Continuar operando milagres pelo poder do Espírito Santo para tornar visível o reino de Deus. Como ele mesmo disse, ele disse em Mateus 12:28, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Portanto, o reino de Deus ele foi inaugurado por Cristo. Agora o reino de Deus ele está em andamento através da noiva. Olha o que Jesus falou em Mateus 24:14. Ele diz: este evangelho do reino será pregado, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Romanos 14:17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele é a esfera em que Cristo exerce a sua autoridade para expressar sua glória e cumprir todo o propósito. Nesse reino, o que importa não é presente, não é benefício. O reino de Deus, ele promove justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é isso que a igreja precisa viver nesses dias. No livro de João 15, né, no capítulo 15, Jesus fala sobre a videira e os ramos. Jesus ensina que ele é a videira e nós somos os ramos. Esse texto, ele fala sobre as obras do reino.
Se Jesus é a videira e nós somos os ramos, o que é o fruto? As nossas obras, exatamente, Maíra. O Senhor Jesus, ele fala repetidas vezes sobre darmos fruto. Ele diz que nos escolheu para irmos e darmos fruto que permaneça, ou seja, fruto eterno, fruto para a eternidade. Mas o que exatamente seria esse fruto? Esse fruto aqui é a evidência da nossa regeneração em Cristo. É o resultado da minha salvação no meu dia a dia. É a evidência da minha transformação através da obra redentiva de Cristo. Existe uma diferença entre ser convencido e ser convertido. E essa diferença ela está no fruto. Fruto é a evidência do Espírito Santo habitando em mim. Ou seja, se eu fui salva, se eu tenho Espírito Santo, se o caráter de Cristo está sendo produzido em mim dia após dia, então há uma mudança evidente na minha vida. Claro que, meu Deus, eu não estou dizendo que de um dia para o outro a pessoa, fui salva, conversei Jesus, pronto, virei meu Deus, agora eu estou a cara, um pé cheio de fruta. Não, não é isso, mas precisa ter um processo de transformação aí, né? E onde a gente percebe essa transformação? Em todas as áreas, todos os aspectos da minha vida precisa acontecer essa transformação. No casamento, no trabalho, na minha vida com os meus filhos, no corpo de Cristo, na minha comunhão com os irmãos em Cristo. Quando eu passo a respeitar o meu marido, nos papéis que a gente tem no lar, na forma que eu tenho de vocabulário para falar com as pessoas, né, nas palavras, no palavreado que usa, no volume de voz, no tom de voz, aquelas viradas de olho, sabe? Isso aí, irmã, quando a gente começa a conhecer Jesus, tem que acabar essas viradas de olho, assim, quando o marido pede uma coisa, isso aí tem que acabar quando a gente tem Jesus. Nas roupas, né, nas bainhas da saia, que tem que começar a alongar, isso aí tem que alongar. No comportamento, nos pensamentos, né, onde usa o dinheiro, na educação dos filhos, olha quanta coisa tem fruto. A gente pensa, ai, não, porque só, né, lavar banheiro. Não, tem um fruto, ó, em força de coisa aí. No seu comportamento, no corpo de Cristo, no tratamento que você dá às pessoas ao seu redor, com a vizinhança, até quando ninguém está te olhando, tem fruto. Até quando ninguém está te ouvindo, tem fruto. Né? Nas antigas práticas que você vai abandonando, glória a Deus, conforme Jesus vai entrando, vai largando coisa. Na renúncia dos desejos da tua carne, no egoísmo que você abandona, tudo isso é fruto de você estar na videira, tudo isso é obra para o reino. E perceba que, assim como diz o texto, só há fruto se a gente estiver na videira. Né? Porque um ramo fora da videira não dá fruto, sozinho a gente não consegue dar esses frutos, essas mudanças. Porque frutos são obras segundo a vontade do Pai. Por isso que nós temos que tomar cuidado para não tentar produzir essas obras com a força do braço. O que é isso? É eu forçar essa mudança. É eu forçar essas mudanças, porque daí é o que a gente chama, o que é muito conhecido por falsa santidade. É eu forçar essa transformação, sem estar em Cristo verdadeiramente, sem Cristo fazer essa transformação em mim, né? Lembrando que obra é a evidência da regeneração em Cristo. Então, se for assim, quando chegar na hora de apresentar a obra, ela vai queimar. Então, a gente precisa lembrar sempre da graça, do favor imerecido, né? Que a gente acessa isso pela fé. E os frutos, a gente só dá se a gente estiver nessa graça. Porque fruto é a consequência de estar na graça, é porque eu amo meu Jesus, é porque eu amo aquele que me resgatou da treva. É por isso que a minha vida é transformada. Eu tenho prazer nessa transformação, eu tenho prazer em fazer o que eu tenho para fazer, em ser quem eu sou hoje. Porque eu me olho no espelho e eu vejo a mudança que Cristo fez em mim. Isso é obra, isso é o que Cristo faz em mim. Então, a gente precisa observar que há uma diferença entre trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. E isso é o que acontece quando a gente está na videira. Entenda que todo fruto, obra de justiça, não nasce em você, nasce na videira. Você é o galho onde o fruto aparece, né? Onde o fruto aparece. Obras
não necessariamente são coisas físicas, as coisas externas, né, que a gente faz. É também, mas não é somente isso. As coisas físicas, coisas que a gente faz para o reino, o servir, que a gente chama de servir, né, são consequência. Quando você muda por dentro, você muda por fora. Quando você produz fruto dentro, você produz fruto fora. Isso é automático, isso é consequência. Quem não muda dentro não faz fora, não tem jeito. Faz ali um tempo, depois começa a dar pane. Por isso é tão importante ler as Escrituras, buscar ter uma intimidade e devoção com Deus, porque é Ele que transforma, né? As pessoas associam as obras a fazer, limpar banheiro, cuidar de crianças, coisas visíveis, mas não é só isso é resultado, isso é consequência. Lucas 6 diz que toda árvore é reconhecida por seu fruto. Fruto é produzido dentro do cristão. Lembra de Gálatas 5, 22 a 23? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Isso é obra. Se toda árvore é reconhecida por seu fruto, então o nosso objetivo é que as pessoas olhem para a gente e digam: você parece um ramo de videira. Você está parecendo um ramo de videira. Esse é o nosso objetivo. Efésios 2:10 diz que Deus já definiu, Ele já preparou a nossa boa obra, aquilo que é para a gente fazer. O que que é? Ser santo, ser irrepreensível, ser paciente, ser bondoso, ser fiel, ser obediente, ser generoso, ser imagem e semelhança de Jesus, orar por cura, pregar evangelho, fazer discípulo, discipular criança, criar devocional, expulsar demônio, escutar mimimi, ir lá para as mídias, toda a obra que ele definiu, ele já definiu. E glória a Deus por isso. E haverá ainda, depois disso tudo, a manifestação do reino, que é o outro aspecto do governo de Deus. Essa manifestação, ela vai acontecer quando Jesus Cristo voltar à terra para estabelecer o seu governo e governar com seus crentes vencedores, com a noiva adornada. Ele vai governar por 1000 anos, literalmente. Essa é a parte futura e visível do reino. Já foi aparente, já é uma realidade e futuramente será visível. E aqui, quando eu digo que já foi aparente e é uma realidade, claro que para muitos não é ainda, né? Falando sobre os crentes, sobre os cristãos, porque alguns não manifestam o poder de Deus ainda, alguns não entendem. Então, a gente está falando sobre aqueles que estão entendendo sobre o reino, né? Muitos não entendem ainda. Mas o reino de Deus, ele já começou a ser manifestado através de nós, que somos discípulos de Cristo, até chegar a hora de se manifestar por completo, oficialmente. A gente entende que o reino de Deus é um sistema de governo, né? Assim como existe o presidencialismo, a monarquia, a ditadura, existe o sistema do governo de Cristo. Nós exercemos o sistema do governo de Cristo aqui. O nosso papel como igreja é implantar o sistema do governo de Cristo onde nós estamos. O reino, ele cresce dentro de cada crente, né? E aí, quando a gente vai se submetendo à vontade de Deus, isso vai crescendo dentro de nós, o reino de Deus vai crescendo dentro de nós e ao nosso redor, vai manifestando onde nós estamos. Então, quem realiza a obra segundo a vontade de Deus, está manifestando a realidade do reino de Deus. Até o dia que o reino for estabelecido na volta de Cristo. Hoje, o reino ele já é uma realidade e na volta de Cristo ele será estabelecido. O governo físico, militar, político, econômico, todas as áreas vão ser espalhadas, vão ser atingidas pelo sistema do governo de Cristo. Hoje a gente tem um presidente no Brasil, um presidente nos Estados Unidos. Quando Cristo voltar, a gente vai ter um presidente de Cristo no Brasil, um presidente de Cristo nos Estados Unidos. Ele, todo o sistema da Terra vai ser governado pelo governo de Cristo. O dia que isso vai acontecer já está estabelecido, né, pelo próprio Deus, mas a Bíblia diz que não nos compete saber nem tempo, nem data. A gente não sabe quando vai acontecer. Isso fala em Atos 1:7. Então, cabe a nós esperar, né, ávidos, estarmos preparados para esse dia. Em um certo aspecto, o reino de Deus, ele já está aqui, em outro aspecto, ele ainda virá. É algo presente, mas também algo que ainda vai existir.
Hoje, nós temos como se fosse a embaixada do reino de Deus aqui, né? Como que funciona a embaixada? 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores de Cristo. Como funciona uma embaixada? A embaixada, ela é uma representação, né? Ela é a representação de um governo, de um reino, de um território, né? De outra nação. Então, é como se, por exemplo, a gente tem a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Então, é um território do Brasil funcionando em outra nação. Então, se eu sou embaixadora, eu vivo segundo as ordens do meu rei. O que eu faço nesse território? Eu represento meu reino nesse território estrangeiro que eu estou vivendo ali. Eu protejo, eu manifesto os interesses ali, eu faço aquilo que o meu governante, o meu rei manda eu fazer. Então, é assim que nós temos que viver hoje na Terra. Exatamente como se a gente estivesse numa embaixada aqui, obedecendo ao nosso Pedro também disse que nós somos estrangeiros aqui, lembra? Então, o reino é algo presente, mas também é algo que ainda vai existir. Presente porque nós já podemos manifestar o que ainda virá. Então, existe o crente que está buscando a vontade de Deus e o crente que não está nem aí. Né? O crente que é comprometido e o crente que não está nem aí. Só que a gente sabe que os dois são salvos. Tem o salvo fora da vontade de Deus e o salvo que está buscando fazer a vontade de Deus. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, né? Mas como que uma pessoa que confessou Jesus, mas não mudou, não quis mudar a vida dela, como que essa pessoa é a mesma coisa que uma pessoa que mudou, que segue os caminhos do Senhor, que busca fazer a vontade de Deus? Por causa do tempo e os corpos que a salvação acontece. A gente já viu sobre a salvação, lembra? A salvação ela acontece nos 3 corpos. A salvação se completa na volta de Jesus. Que eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Fui salvo no espírito, estou sendo salvo na alma e serei salvo no corpo, né? Então, a pessoa, ela pode não estar com a salvação da alma completa quando Cristo vier. Essa pessoa ela não vai para o inferno, mas ela vai completar a sua salvação no reino milenar. Né? Essa pessoa que confessou Jesus, ela não foi transformada, ela não completou a sua salvação, ela recebe a salvação, ela não vai para o inferno, mas ela provavelmente não vai reinar com Cristo. Foi o que a gente leu ali em João 15. João 15, no versículo 12, eu acho que ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Não, é versículo 1 e 2, ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, perceba que essa pessoa que não dá fruto está em Cristo. Ela está em Cristo, mas ela será cortada do reino. Essa pessoa que confessou Jesus e que mudou e que segue os caminhos retos, que abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, essa pessoa, além de receber a salvação na era milenar, ela vai receber as recompensas segundo as suas obras. Mas o outro, que mesmo estando em Cristo não dá fruto, ela vai ser cortada desse período, da recompensa do reino milenar. Mas veja bem, nós cometemos pecados, mas não são os pecados que nos impedem de reinar. Isso também é importante destacar, porque as pessoas também confundem o pecado com o reino, e não tem nada a ver. Porque os pecados Jesus resolveu na cruz para nós, né? Os pecados estão perdoados. São as obras que precisam ser resolvidas para o reino. O problema é que quando eu estou me ocupando em pecar, eu não estou sendo transformado, então eu não produzo as obras. E aí eu não consigo me relacionar com Deus, eu não sei a vontade de Deus, e aí a gente sabe que tem todo um montante de meleca. Por isso a importância da transformação, o fruto. Quem está num lamaçal de pecado não consegue produzir fruto, né? Quando o Pai envia Cristo, não foi somente para nos salvar, mas foi também para que a gente viva uma vida com Cristo, uma vida abundante. Quando Deus estabeleceu o plano redentivo, ele trouxe o noivo para nós. Com isso, a noiva, ela deve se preparar para o grande dia, que é o casamento. E nós podemos aprender sobre reino também na parábola das 10 virgens, no livro de Mateus, capítulo 25, do 1 ao 3. Ele diz:
Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a se encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, tolas, né? E 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, outras versões vão dizer preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mas aqui se percebe claramente sobre o reino. Quem são as virgens? A igreja. Nós, né? Fala sobre 10 virgens. 5 nécias são as tolas, as que se perderam, e as 5 prudentes. Quais são as características dessas noivas? Todas confessaram Jesus, todas salvas, todas eram virgens. Todas elas entenderam que o noivo vem, todas estão aguardando o noivo. As 10 virgens têm azeite na lâmpada, e isso aponta para a presença do Espírito Santo no interior de todas, ou seja, aponta para a salvação. As 10 virgens têm o Espírito Santo. Mas há aqui uma diferença entre elas. As prudentes têm um reservatório com vasilhas sobrando de azeite. E isso aponta para suas obras. Elas adquiriram algo a mais. Elas têm algo que as outras não têm. Ter azeite na lâmpada fala de ter o Espírito Santo em mim. Mas ter um azeite na vasilha fala de ter algo adicional. E nós podemos perceber pelo contexto que são obras, que é a transformação na vida delas, segundo a vontade de Cristo. Quem tinha obras com ele, entrou com ele, e a porta foi fechada. As outras, Jesus disse que não conhecia. E só para acrescentar aqui essa expressão ali do versículo que ele disse que não conhecia, como assim, né? Se é salvo e ele conhecia e agora ele disse que não conhecia, é que essa expressão ela era usada quando a pessoa, como se a pessoa não quisesse reconhecer determinada pessoa, mesmo que fosse conhecida, né? De fato, era usada essa expressão para dizer essa pessoa não está legal comigo, não a conheço. Quando a pessoa ela se sentia insultada, quando a pessoa se sentia desonrada por aquela pessoa, né? Essa pessoa ela teve uma atitude de não levar ela a sério, de ser irresponsável com a pessoa, né? Então essa pessoa ela usava essa expressão, eu não a conheço, e ela retirava essa pessoa do seu meio de convívio. Não, eu não a conheço. Então eles usavam muito essa expressão. E foi por isso aí, dessa maneira eu entendi, por isso que Jesus usou esse termo aqui nessa parábola. Jesus disse: não a conheço. Essas são a igreja de Cristo. Algumas estavam atentas, prontas, adornadas, com a vasilha com azeite aguardando seu noivo. Outras estavam distraídas, virgens que durante a espera do noivo foram imprudentes. Ficaram perdendo tempo com coisas efêmeras, com coisas desse tempo, com coisas passageiras, coisas que não vai levar elas para o reino. Não tiveram postura de noiva. Romanos 5,17 diz que pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, que é Jesus Cristo. Quem já está reinando em vida estará atento à chegada do noivo e se sentará com ele à mesa. Lembra que a gente viu, e eu já estou terminando, lembra que a gente viu que alguns entrarão no reino de Cristo, muitos outros não estarão prontos para entrar, porque alguns já estão no reino com ele, alguns já entenderam, já estão reinando. Muitos serão filhos, mas o reino é para a noiva.
O reino é para noiva. E essa parábola das 10 virgens mostra que vai afunilando. Mesmo aqueles que crescem para o noivado, ainda assim, só as prontas que entrarão. E eu quero deixar aqui, para a gente ler mais uma vez, Mateus 7, 21 a 23, que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? E eu vou dizer claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nós precisamos entender uma coisa. Nós todos os dias, nós estamos falando sempre sobre fazer a vontade de Deus, né? Deus não vai deixar passar batido as pessoas que não conhecem a sua vontade. Ele não vai deixar passar, passa. Não, ele não vai fazer isso. Porque a palavra dele está aqui. E a palavra dele é a vontade dele. E ela está disponível para todos nós. Então, nós precisamos manter as lâmpadas acesas, ter azeite sobrando e vigiar. Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. E não vai adiantar bater na porta gritando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Porque ele vai responder, não vos conheço. Nós temos que desejar e já estar com ele. Para no grande dia, a gente sentar à mesa. Estarmos sentados à mesa com ele. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.